posso pensar, ah, velho, a música é do, a música é sol e a música termina em do. Ah, legal, velho. Mas como é que fez essa música? Ah, o cara fez. O cara achou legal pôr um do, ele tava tocando, veio inspiração na mente dele, veio um sol e o cara voltou pro do. E a música é essa, vai ficar lá. Tá entendendo que a lógica não é essa? Eu estudo a fundamental, pego esse campo harmônico dele que foi passado lá atrás. Tudo aquilo que foi passado, cara, foi passado picado, mas no final das contas, quando você vai fazer isso aqui, mesma técnica que eu estou fazendo aqui para acordes, eu vou utilizar para improviso, para solos e etc, etc. As tétrades, as tríades, as pentatônicas, que são as escalas lá atrás, os modos gregos que a gente está falando agora aqui, que é o jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio e aí assim por diante. Eu vou utilizar todas essas técnicas e as técnicas de violão, de ligato, de staccato, de taping, de cara, two hands, hammer e pull off e assim por diante. Então todas essas técnicas, elas reunidas é que elas vão me dar essa bagagem para poder improvisar, tanto na parte de melodia como na parte de harmonia. O que é importante, eu saber quais são os acordes inicialmente, estudar dentro desse acorde, parar com essa mania de é do porque é do, vou fazer só o do maior, na cifra tá falando que é para fazer do maior, não, na cifra tá falando que é para fazer do maior, faça um do com nona. Cifra tá falando que é para fazer um do maior, faça um do com sétima maior, do maior, sétima maior. Começou a captar a lógica. Você começa a criar. E aí você sai dessa mesmice de ficar tocando o que tá na cifra. Ah, peguei a cifra lá da igreja, peguei a cifra lá na banca, peguei a música aqui de ouvido e comecei a tocar igual. Pô, você não flui. Não vai fluir pro improviso. Nem na parte harmônica, nem na parte melódica. Para eu poder criar essa diversificação aqui de acordes ou de metodologias dentro dessa brincadeira aqui, dentro de uma música, a primeira brincadeira é essa, eu estudar as escalas, eu estudar as notas dentro desse acorde, a escala do acorde. Então eu tenho que pensar, na hora que eu penso em do maior, eu tenho que pensar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse é o meu pensamento. E aqui dentro eu já tenho que saber, velho, qual é a tríade desse acorde, qual é a tétrade desse acorde. Isso tem que estar decorado, não é que você é opcional. Ah, velho, mas não. Você tem que saber que uma tríade de do é do, mi, sol, você tem que saber que a tétrade de do é do, mi, sol e você tem que colocar o si. E que esse si é maior. É uma sétima maior. Isso é regra. Você viu que agora para poder fazer essas questões de acordes, eu fui fazendo essa regrinha. É uma regra matemática aqui que vai ficar na tua mente, tu não esquece nunca mais, mas tu tem que fazer. Então você vai pegar o do, primeira, terceira, quinta, sétima, tem uma tétrade. Primeira, terceira, quinta eu tenho a tríade. E assim por diante. Vou acrescentar a nona. Aí eu vou falar um pouquinho de dissonante agora, mas eu vou falar de dissonante de uma forma bem básica, bem simples. Não vou ficar entrando muito nesse assunto agora, senão confunde demais a mente. O que seria dissonância? A dissonância ela funciona da seguinte forma. Você vai ter a nona, você vai ter a 11ª e a 13ª dentro de um acorde, ok? Você cansa de ver cifras aí, que o cara faz, é um do maior 9, aí tem lá na cifrinha lá, sétima maior, né, que vai ter o 7 mais, ou 7 com M maiúsculo, que é difícil ter o M maiúsculo, os caras costumam colocar o 7 mais, um maisinho na frente do 7 e vai um 9, no danado ali, vai o C, 7 mais 9. Você olha aqui e você fala, valei minha... Não, eu vou colocar um do. Aí você toca do. Você se lasque, a sétima se lasque, a nona, não sei o que é isso, vou tocar o próprio do. Aí você vai lá, tira a música em do. A diferença de sonoridade pro do e pro do maior, sétima maior e nona. Ou ele aqui, ou ele aqui. Olha a diferença de som. Mas o dedilhado não ficou igual, a música não está igual. Lógico que não está igual, o acorde é diferente. Em alguns casos você consegue suprimir algumas notas, mas em outros não. Depende muito da música.
Como que eu estudo então? Eu tenho que saber que a dissonância ela funciona em torno da nona, 11ª, 13ª. O que seria a nona dentro do acorde? A nona ela equivale à segunda da escala. A segunda. Isso é meio que um depara, tá? Tu tem que pôr na mente, não pode esquecer. Então a nona ela é a segunda da escala. Ela é equiparada ali, as duas ali são uma do lado da outra. A 11ª ela é equiparada à quarta da escala. A quarta. Então 11ª, sempre que você vê o 11zinho lá, 7 mais 11 é a quarta. E a 13ª seria a sexta, que cai, nesse caso aqui do Dó, por exemplo, cai na relativa menor. A sexta, então 13ª, sexta. Então nona, segunda, 11ª, a quarta e a 13ª, a sexta. Legal. Como que eu faço isso? Ah, mas eu posso então simplesmente colocar, se eu fizer um Dó, tríade de Dó, Dó, Mi, Sol, e eu colocar um Fá, eu já tenho uma 11ª? Não, se você colocar um Fá grave. Qual é a ideia das dissonâncias? A nota sempre seguir a ordem e a hierarquia da escala. O que significa isso? Se eu tenho Dó, Mi, Sol, eu tenho que observar muito bem grave para agudo. Eu tenho que saber também essa diferenciação. Então eu comecei na fundamental aqui em Lá, eu sei que esse Dó é grave e ele vai descendo até chegar no agudo. O que acontece? A minha dissonância só é válida, essa segunda da escala, que seria, vamos colocar a nona, essa nona que equivale à segunda, ela é igual. Se eu falar nona ou segunda, nesse caso da dissonância, é a mesma coisa. Então se eu pego a segunda da escala, quem é a segunda da escala de Dó? Dó, Ré. Então a minha nona, no caso do Dó, seria o Ré. Qualquer lugar que eu colocar um Ré, então é válido, já tem uma nona? Não. Mais uma regra da dissonância. A dissonância tem que ser aguda. Então ela nunca pode ser mais grave do que a fundamental. Então eu teria que ter esse Ré agudo. Eu tenho que procurar ele dentro do mapa do braço, onde eu estou fazendo meu Dó. E tenho que fazer esse cabra agudo. O que significa? Ele não pode estar aqui, por exemplo. Ah, vai estar aqui na tônica, ou ele vai estar aqui. Ah, vou dar um jeito de pôr um dedo aqui. Não, você está fazendo ele mais grave do que a fundamental. Não seria uma nona nesse caso. Tá? Então como é que eu faria? Eu tenho que procurar um Ré. Onde tem um Ré aqui, ó? Na corda Si, casa 3. No caso do Dó, eu teria um cabra aqui, ó, que substitui o bichinho aqui na tríade. Então, ó. Ó a nona. Olha a diferença do Dó normal com o Dó nona. Ou Dó nona. Eu peguei o Ré, que é equivalente, a nona é equivalente à segunda nota da escala. Então, na verdade, aqui seria o Ré, no caso do Dó, tá? Peguei essa nota, que seria a nona, a segunda da escala, e acrescentei no meu próprio acorde de Dó, analisei e verifiquei no mapa do braço do violão que eu tenho um Ré agudo, que aí eu tenho que lembrar que eu tenho que seguir a hierarquia, não posso fazer ele mais grave do que a fundamental, um agudo, e coloquei ele aqui, ó. E aí eu não preciso ter esse dedo, porque chegou no, né, ele ficou na mesma corda Si, matou o som desse cabra aqui, ó. Nona. Ah, se eu fosse fazer a 11ª, quem é a 11ª que eu falei lá atrás equivale à quarta, eu teria que procurar um Fá. Aonde que eu tenho um Fá aqui nessa brincadeira aqui? Isso é você procurando. Poxa, mas fica muito longe esse cara. Onde eu tenho um Fá aqui? Eu poderia fazer aqui, ó. Vou aqui. Dó maior com 11ª. Dó maior com 11ª. Aqui. Fica muito mais difícil. Cadê? Fá, 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 Fá. Aqui. Deu pra entender? Ou o próprio Dó maior sétima, o que eu faço? Jogo o dedinho aqui.
maior, sétima maior e décima primeira. Que seria a quarta equivalente. Quem é a quarta dentro da escala de Dó? O Fá. Eu tenho que procurar um Fá agudo. No caso da nona é a segunda. Quem é a segunda no caso do Dó? O Ré. Eu tenho que procurar um Ré agudo. E se fosse a 13ª? Quem é a 13ª? O sexto grau, que aí equivale a relativa menor no caso do Dó. E aí eu tenho que procurar um Lá dentro dessa brincadeira. Tu procura o Lá aqui dentro, você faz a mesma regra. Monta a estrutura dentro desse Lá. Eu sei que eu tenho um Lá aqui, então eu poderia fazer muito bem aqui. Ó. Desculpa, aqui. Ou eu posso usar a tétrade, tiro o dedo daqui e coloco pra cá. Só que aí eu tô acrescentando a sétima também, que seria a corda Si solto, e acrescento a minha 13ª lá embaixo, até porque eu só tenho 4 dedos, eu não consigo enfiar 5 dedos aqui. Dó maior, sétima maior e 13ª, que equivale à sexta, que está na relativa menor, que é o sexto grau da escala. Se eu estou fazendo o quarto grau, eu estou fazendo ele aqui, que é o Fá, né? E se eu fizer o nono, que seria o Ré, que seria a segunda, eu estou fazendo ele aqui. Nona, 11ª, 13ª. E sétima maior natural só. Criei uma modulação dentro do próprio acorde de Dó, então eu fiz a sétima maior, eu fiz a nona, eu fiz a 11ª e a 13ª. Essa seria a ideia da dissonante. Eu faço a mesma coisa para os demais acordes, sempre lembrando, a nona equivale à segunda, a 11ª equivale à quarta e a 13ª equivale à sexta do acorde que está na relativa menor, no caso de um acorde natural de Dó, que é só o Dó que tem essa característica, sem transposição, está na relativa que seria o Lá menor, que aí eu coloco o próprio Lá menor. E sempre lembrando, a dissonância tem que ser um acorde, uma nota aguda, não pode ser uma nota mais grave do que a fundamental. Essa seria a regra de dissonância básica. Não estou aqui entrando em vários trâmites, mas tu já entendeu que você consegue brincar? Então eu já consigo brincar com o meu acorde de Dó, lembrando, eu tenho a sétima, né, que pode ser maior ou menor, eu tenho a nona, que seria a segunda, equivalente, eu tenho a 11ª, que seria equivalente à quarta, e eu tenho a 13ª, que seria equivalente à sexta, aguda. Todas essas notas dissonantes entram como agudo dentro do meu próprio acorde da tríade. Então eu tenho a tríade ou a tétrade, depende da forma e da posição do dedo, onde eu me sentir mais confortável com a minha mão para poder tocar. E além da posição dos dedos, aí eu acrescento, eu tiro notas, que eu posso acrescentar notas da tétrade ou tirar. Posso fazer um acorde com sétima maior, nona e 11ª. É unir o acorde. Aí quando tu pega uma cifra lá que você vê Dó maior, que é o C, 7 mais e 9, você não vai se apavorar mais tanto. Quando você vê uma cifra da mesma forma que tiver o C, 7 mais e o 11, aí você não vai se apavorar tanto. E se você vê a mesma coisa que é o C, 7 mais e 13, aí tu não vai ficar tão apavorado assim, que você vai ter um entendimento maior. Você vai saber que o 9 equivale à segunda, que o 11 equivale à quarta e que o 13 equivale à sexta nota da escala musical, levando em consideração a fundamental daquele acorde, que seria a tônica daquele acorde, a nota principal, a nota que dá a característica para aquele acorde. Beleza? Acho que é isso aí. Vamos junto.